A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. E essa semana, oração em palavra especial, oração em palavra na madrugada. Em nome de Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Weber, e eu quero te convidar em nome de Jesus a participar conosco, de mais uma madrugada de oração, de mais uma madrugada de busca, de mais uma madrugada com a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, meu irmão, que quando você decide participar comigo de mais uma madrugada dessa, eu tenho certeza que você não está perdendo tempo, meu irmão. Pelo contrário, você está ganhando, você está somando na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que quando você, em nome de Jesus Cristo, busca a Deus nesse momento pela madrugada, eu tenho certeza que Deus derrama sobre você algo poderoso em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Rebeca, que Deus te abençoe de uma forma tremenda, minha filha, em nome de Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. E eu quero crer, querido, cada um que vai estar entrando na live neste momento, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida. Ontem foi a primeira noite, foi uma noite muito maravilhosa. Deus falou ao meu coração, falou conosco através da sua palavra. E hoje não será diferente. Nós estamos, querido, nessa semana buscando ao Senhor na madrugada, debaixo do tema crescimento espiritual. Está baseado no livro de Jó, capítulo de número 8, versículo de número 5 até o 7, que está escrito assim: se de madrugada buscares a Deus e pedires misericórdia ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente Ele despertará em teu favor, restaurará a morada da tua justiça. O teu estado agora pode ser pequeno, mas ele crescerá em extremo. E eu creio que a nossa vida espiritual há de crescer em extremo em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Também quero mandar a paz do Senhor ao irmão Ricardo. Paz do Senhor, irmão Ricardo, que Deus te abençoe de uma forma tremenda em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que a bênção de Deus cada vez mais lhe acompanhe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Então, querido, convida mais pessoas. Nós estamos aí em nome de Jesus Cristo nessa programação na madrugada, de segunda até sexta. Nós começamos ontem de segunda para terça, hoje terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta e de sexta para sábado. De sexta para sábado nós vamos subir um monte. De sexta para sábado será uma oração em palavra na madrugada especial, aonde eu estarei no monte e estarei orando, intercedendo em nome de Jesus Cristo pela minha vida, pela vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Deus há de nos dar vitória. Foi decretado ontem numa palavra profética que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, transformaria a nossa vida durante esta semana. E eu quero crer que Deus há de fazer isso de uma forma tremenda. Amém, queridos? Então, antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos apresentar aqui nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por cada vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que está agora na live, Senhor. Eu te peço, meu Pai, abençoa de uma forma tremenda, Pai querido.
Tu sabes, meu Pai, o que cada um precisa. Tu sabes o que cada um necessita. Tu sabes, Senhor, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, tem buscado, tem apresentado ao Teu coração. Eu te peço, Senhor, abençoa poderosamente. Senhor, importa que Tu cresça e eu diminua. Pela Tua infinita misericórdia, me usa mais uma vez esta noite. Usa este vaso de barro. Toma-me nas Tuas mãos como uma flecha. Tira-me da Tua aljava e me direciona para o alvo e o objetivo a qual por mais uma vez Tu permitiu que eu viesse estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, queridos, amém? Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. Queridos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, não é uma palavra que você não conhece, pelo contrário, é uma palavra muito conhecida, mas como estamos falando de madrugada, essa palavra também, em nome de Jesus Cristo, ela fala, na madrugada. Amém? Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Amém? Marcos 6, 45 está escrito assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para outra banda em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se afligiam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre as águas, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram e disseram que era um fantasma, e deram gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido, e ficaram maravilhados. Até aqui no 51. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Queridos, amados irmãos, essa palavra é uma palavra que traz a mim e a você um determinado conhecimento acerca de direcionamento de Jesus, de ordenança de Jesus e também da resposta de Jesus. Em alguns textos fala que Jesus os impeliu. Em outros textos diz que Jesus pediu. Mas esta tradução, a qual eu tenho, que é a da Bíblia de Promessas, eu particularmente gosto muito dela, porque ela começa o texto dizendo que Jesus Cristo obrigou os discípulos a subirem no barco. E aí você vê uma palavra dessa: Jesus obrigou os discípulos a subirem no barco.
E aí você pensa, poxa, é uma palavra forte, né? Jesus não obriga nada a ninguém. Só que tem um detalhe, querido, aí que você tem que parar um pouco para pensar. Haviam grupos de pessoas que seguiam Jesus, mas havia um grupo particular a qual o próprio Cristo os escolheu. E quando Cristo os escolheu, eles aceitaram a Jesus. Eles aceitaram Jesus como mestre. E ao aceitar Jesus como mestre, eles aceitaram o pacote completo. E ao aceitar o pacote completo, querido, quem é discípulo obedece o seu mestre. Quem é discípulo obedece o Senhor. O mestre, ele não pergunta se você, você quer fazer isso, querido? Não. Ele diz, faça isso. Tanto é que a palavra que está escrita aqui diz que o Senhor obrigou, dizendo, entrem nesse barco e vão para outra banda. Como a Bíblia menciona que Jesus ele permaneceu no mesmo local para despedir a multidão, isso significa que os discípulos, não é que eles não quisessem ir, eles não queriam era ir sozinhos. E o que me chama a atenção logo nesse começo, né, de palavra, é que primeiro o que eu tenho que aprender é que eu tenho que aprender que eu sou discípulo, e eu, como sendo discípulo, tenho responsabilidades, e uma dessas responsabilidades é obedecer à voz do meu Senhor. Discípulo que é discípulo obedece. Discípulo que é discípulo, ele não pergunta se vai dar certo ou não. Discípulo que é discípulo confia no seu mestre, confia no Senhor. Você é discípulo de Jesus? Confie nele. Você é discípulo do Senhor Jesus? Acredite nele, tenha fé nele. Jesus Cristo, ele não vai direcionar você, querido, para algo ruim. Ah, pastor, mas o senhor viu que quando eles pegaram o barco, no meio do mar se levantou contra eles uma tempestade. Só que, se você, querido, prestar bastante atenção, qual foi a ordem de Jesus? Entrem no barco e atravessem para o outro lado. Vão para Betsaida, atravessem para o outro lado. Essa foi a ordem de Jesus. Essa foi a palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus não disse que no meio do caminho eles iam encontrar uma tempestade. Porque isso, para Jesus, não é nada. Não importa. Porque Jesus lançou uma ordem, declarou algo sobre eles. Jesus declarou algo sobre a vida deles. Eles tiveram uma atitude. Que atitude, pastor? Uma atitude de obediência para com Jesus. Jesus disse, entre no barco. Eles entraram. E Jesus disse, vão para outra banda. Eles partiram em direção para outra banda. Jesus não disse que no meio do caminho eles iam enfrentar uma tempestade. Só que por que Jesus não disse? Porque aquela tempestade não era nada comparado à palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você, ei, eu já declarei sobre a tua vida que tu vai chegar do outro lado. Eu já declarei sobre a tua vida que a vitória é tua. Ah, mas eu estou enfrentando tempestade. Não interessa se você está enfrentando tempestade e vento contrário. A palavra que Jesus lançou sobre você foi que você vai chegar do outro lado. Foi que você vai chegar do outro lado. Você está compreendendo, irmão, em nome de Jesus?
Eu quero declarar sobre a tua vida, não importa o vento contrário que você está vivendo, a tempestade que você está sofrendo, o quanto as ondas estão grandes, o quanto o vento está soprando para fazer você recuar. Jesus já liberou uma palavra sobre a tua vida, dizendo: você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, você vai alcançar os seus objetivos, você vai alcançar o milagre, você vai alcançar a promessa. A tempestade, ela veio no meio do caminho, ela veio no meio. E sabe o que é engraçado? É que quando as coisas vêm no meio, fica uma situação difícil, porque tu não sabe se vai ou tu não sabe se volta, porque está no meio. Só que Jesus não se agrada daquele que retrocede, e ele já tinha declarado na vida deles que eles iam chegar, só que eles estavam ali estagnados no meio, devido à ventania, devido ao vento estar soprando. Eles estavam ali passando dificuldade, né? Porque o vento soprava contra eles, o vento era contrário, as ondas batiam no barco. Mas o que é interessante é que você percebe que a Bíblia, ela não relata que conforme as ondas iam batendo, olha só, conforme as ondas iam batendo no barco, qual era a atitude do barco? Assim, qual era o natural a acontecer? Era que as ondas batendo no barco, o barco recuasse, não é verdade? Mas a Bíblia não menciona isso. A Bíblia apenas menciona que as ondas vinham e batiam no barco. A Bíblia diz que o vento soprava e apenas diz que o vento era contrário. Mas a Bíblia não menciona que o barco recuava ou que o barco ia para trás conforme o vento soprava ele. Não, o barco continuava parado no mesmo local. Querido, existem momentos que eu sei que é necessário você parar um pouco. O vento está muito forte, as ondas estão muito fortes, então deixa eu parar um pouquinho, recarregar as energias para continuar caminhando. Você parou apenas para recarregar. Ei, querido, não te acostuma não, sabe? Tem pessoas que querem se acostumar, querem se acomodar. São pessoas que se acomodam, que relaxam com a situação. São pessoas que se conformam. Deixa eu dizer uma coisa, querida. A Bíblia diz em Provérbios 10:24, se não me falha a memória, diz assim: se te tornares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vou dizer de novo. Se te tornares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Frouxo, em algumas traduções, fala sobre conformidade, estagnação. Ei, querido, você está ali, mas se você não está ali recuando, você está ali suportando o vento, suportando as ondas, mas você está buscando força, você está se enchendo. Você está me entendendo, irmão? Muitas vezes quando a gente está no deserto e a gente para um pouquinho, não é para recuar, não é para olhar para trás, mas pelo contrário: Senhor, me fortalece a minha estrutura, me dá, Senhor Deus, direção, me dá força. Eu quero continuar caminhando, Senhor. Eu não desisto, eu não nasci para olhar para trás. Eu não sou aquele que pega no arado e olha para trás. Eu sou aquele que continua caminhando, eu sou aquele que continua indo, eu sou aquele que continua perseverando. Querido, em nome de Jesus, persevera na tua caminhada. Não queira retornar para trás, não queira olhar para trás. Persevera na tua caminhada, persevera no teu projeto, persevera no teu milagre, persevera na promessa, persevera, em nome de Jesus.
diz o apóstolo Paulo: vou seguindo em frente, deixando as coisas que para trás ficaram e rumo em direção ao alvo. Querido, em nome de Jesus, busca a força, respira fundo e segue em frente. Os discípulos, eles estavam ali, querido, sendo alvejados pelos ventos, sendo alvejados, né, pelas ondas. E lógico, pela lógica, o medo vem. O medo é natural, o medo vem. O que não pode acontecer é você se descontrolar ao ponto de tomar atitudes que não convêm. Por exemplo, muitos ali estavam, né, vendo a situação e talvez alguns estivessem até murmurando, porque da outra vez que Jesus mandou eles entrar no barco, Jesus entrou primeiro. E por Jesus estar no barco, ele acalmou a tempestade, o vento e o mar, ele acalmou. Mas Jesus estava no barco. Só que agora você percebe, querido, que eles estão no barco, estão vivendo uma coisa parecida, porém Jesus não está no barco. Só que Jesus, ele não está no barco, mas aquele barco está direcionado por uma palavra dele. Jesus não estava de corpo presente naquele barco, porém ele estava direcionado por uma palavra dele. Sabe o que eu entendo e compreendo disso, querido? É que da primeira vez que Jesus entrou no barco e os discípulos vieram com ele, que eles enfrentaram tempestade, Jesus estava ali com eles, demonstrando fé, confiança, demonstrando a eles, né, a verdadeira fé, aquela fé que não se abala, aquela fé que tem o poder de realizar coisas impressionantes. Agora, nesse momento, Jesus está dando a oportunidade deles terem as suas experiências. É que nem um filho, que quando ele começa a andar, logo nos primeiros passos, ele precisa da ajuda do pai. O pai vai segurando na mão, a mãe vai segurando na mão, e a criança vai andando aos pouquinhos devagar. Mas chega um determinado ponto que o pai e a mãe olham para o filho e dizem: agora, meu filho, é com você, vai lá. O filho começa a caminhar meio campenga, sabe? Ele até cai umas 2, 3 vezes, mas depois, e quando ele pega o ritmo, ele já caminha sozinho. Ele já começa a caminhar sozinho. E é o que Jesus está ensinando para os discípulos. Filho, vai chegar determinados momentos que você vai ter que caminhar sozinho. Vai ter determinados momentos que é você que vai resolver, meu filho. Vai ter determinados momentos que é você, querido, que vai ter que batalhar em oração. É você. Vai ter que buscar, vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que ler a Bíblia. Meu irmão. E aí, olha só que interessante. Neste texto que está em Marcos, não menciona o ocorrido com Pedro, mas nós sabemos que ocorreu. E detalhe, antes do ocorrido com Pedro, a Bíblia interrompe um pouco a história do barco e ela começa a falar sobre as atitudes de Jesus em meio à terra. Jesus deu a ordem para eles irem, despediu a multidão, e no que ele despediu a multidão, Jesus foi orar. Jesus subiu ao monte para orar. E a Bíblia diz que ele despediu a multidão, era o finalzinho de tarde. Ao final da tarde, Jesus subiu. Eu creio que Jesus chegou ao monte à noite. E ele foi orando. E
detalhe, a tempestade, ela sobreveio na vida dos discípulos à noite, meio que tarde, vamos colocar assim. A tempestade se levantou contra eles em meio tarde, vamos colocar assim. A Bíblia diz, irmãos, olha só que interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele veio se aproximando do barco, andando sobre as águas na 4ª vigília da noite. Você sabe que horas é, irmão? 4ª vigília da noite? Às 3 horas da madrugada. Olha a madrugada aí mais uma vez. Jesus veio em direção aos discípulos na madrugada. Jesus veio em direção aos discípulos na madrugada. Eles estavam vivendo uma situação difícil, o vento estava contrário, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, mas Jesus veio até eles na madrugada. Em nome de Jesus, meu irmão, continua orando na madrugada, continua buscando na madrugada, pois é na madrugada que o Espírito do Senhor se manifesta, é na madrugada que o Senhor Deus te enche de uma forma diferente. A Bíblia diz que ele veio caminhando, querido, ele veio caminhando em direção, né, aos discípulos. E o que me chama mais a atenção é que a Bíblia faz questão de dizer o horário, o tempo, e com isso eu aprendo. A Bíblia diz que Jesus vinha andando em direção aos discípulos na 4ª vigília da noite, às 3 horas da manhã. E o que eu aprendo com isso em relação ao horário é que Jesus, ele não veio com eles. Aí você diz assim, mas pastor, por que Jesus não veio logo quando começou as ondas? É porque Jesus, ele vem a hora que ele quer, ele manifesta o milagre na hora que ele quer, porque é ele que é dono do milagre, é ele que sabe o horário que tem que vir, é ele que sabe o momento que tem que agir, não sou eu, não é você. Então ele veio à 4ª vigília da noite porque era aquele horário que ele queria agir, era aquele momento que ele queria agir. Entenda e compreenda, há um momento certo, há uma hora certa, há uma data certa para o teu milagre. Mas uma coisa eu aprendo, Jesus já está vindo, Jesus já está vindo em direção, Jesus está vindo em direção a você, ele está vindo em direção ao barco, ele está vindo em direção ao barco. E quando ele vem caminhando sobre as águas, ele vem caminhando sobre o problema, ele vem caminhando sobre esta situação, ele está acima disso, ele está acima do problema, acima da dificuldade, acima da tristeza, acima da mágoa, acima da fofoca, acima da contenda. Ele está acima do teu problema. Grande não é o teu problema, grande é o Deus que tu serve. Grande não é a tua dificuldade. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que não há impossível para Deus. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então não existe grande problema, existe um grande Deus. Não existe problema que Deus não possa resolver, que Deus não possa agir, que Deus não possa mudar. Não existe coração duro que Deus não possa transformar, se assim a pessoa buscar ao Senhor, a pessoa abrir o seu coração. Irmãos, diante de Deus eu vou dizer uma coisa, Jesus, ele é muito sábio, ele sabe o momento de agir, a hora certa, o momento certo de chegar. Tem um ditado no mundo, eu já até comentei isso algumas vezes, tem um ditado no mundo que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus não tarda e nem falha. Ele chega no momento certo, na hora certa,
com a palavra certa, com a unção certa para aquela situação, para aquele problema. E eu tenho certeza, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que Deus, Ele está vindo em tua direção. Ele está vindo sobre o problema, sobre a dificuldade. E detalhe, quando Ele vai se aproximando, a Bíblia faz questão de dizer que os discípulos ficaram espantados, pois pensaram que era um fantasma. Fantasma, querido, aos discípulos, não existe. Eles ficaram espantados. É isso que Deus vai fazer, querido. Eu creio que Deus vai fazer algo tão grande na tua vida, em nome de Jesus. Pega aí, irmão, recebe isso. Deus vai fazer algo tão grande na tua vida que pessoas vão ficar espantadas. Que pessoas vão ficar espantadas com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Sabe? Eu tenho certeza que aquilo que Deus planejou para a tua vida, aquilo que Deus planejou para fazer na tua vida, pessoas vão ficar impactadas, espantadas, porque Deus é Deus, meu querido, que traz assombro. Deus é Deus de surpresas. Deus é Deus que traz o milagre, que modifica, que transforma. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E detalhe, Jesus chega, e ao chegar, Ele diz assim, todos gritam no barco, é um fantasma. E Jesus Cristo abre a sua boca e diz, calma, não temas, sou eu. Quando eles ouvem, eu imagino a cena no barco, cada um olhando um para a cara do outro, mas ninguém tem coragem de falar nada, todo mundo olhando. Eu creio que na mente estavam perguntando, será que é ele mesmo? Sabe aquele pensamento de dúvida? Será que ele é capaz disso? Agora, irmãos, na tempestade anterior, eles viram Jesus dizer para o mar, aquieta-te, e dizer para o vento, cala-te. E agora, eles estão olhando para ele, caminhando sobre as águas e se perguntando, será que isso é possível? Pelo amor de Deus, meu irmão, você já viu os milagres de Jesus, você conhece a história, você sabe, em nome de Jesus Cristo, que Ele é poderoso. E se você sabe que Ele é poderoso, se você tem lido essa palavra, irmão, se você tem buscado essa palavra, se você tem lido, você tem aprendido sobre os milagres e sobre aquilo que Deus pode fazer, será que ainda tem alguma dúvida na tua mente em relação àquilo que Deus pode fazer? Eu imagino um discípulo olhando para o outro, será que é ele mesmo? Só que de repente um se levanta, e abre a boca e diz, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter aí contigo, andando sobre as águas. Olha a ousadia desse camarada. E Jesus gosta dessas coisas, irmão. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter aí contigo. Você sabe o que Pedro estava dizendo? Pedro reconheceu Jesus pelo ouvir da sua voz e disse, se tu és o mestre e eu sou teu discípulo, então se eu sou teu discípulo, eu tenho a capacidade de fazer o que tu faz também. E o que é interessante é que Jesus Cristo disse, vem. Irmão, quando Jesus Cristo liberou essa palavra rema, vem. Querido, isso é uma palavra muito forte. Eu te faço uma pergunta. Pedro,
Ele andou sobre as águas ou ele andou sobre a palavra? Pedro andou sobre as águas ou ele andou sobre a palavra? Eu lhe digo, irmão, Pedro, ele não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra liberada da boca de Jesus. Pedro andou sobre a palavra. Pedro disse: se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus olhou para ele e disse: vem. Essa palavra vem, que saiu da boca de Jesus, criou uma ponte invisível que só a fé de Pedro podia ver. Ninguém estava vendo, mas a fé de Pedro estava. Levante a mão, querido, porque eu vou profetizar. Porque pode ninguém estar enxergando o milagre de Deus na tua vida, mas a tua fé tem que estar. Pode ninguém estar vendo, pode ninguém estar acreditando, pode as pessoas não estarem dando nada por você, mas a tua fé tem que estar. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Pedro acreditou. Você consegue imaginar Pedro descendo do barco, sabe? Igual como desconfiado, sabe? Tateando para ver se tá seguro mesmo para ele ficar em pé. Não, meu irmão. Eu imagino Pedro saltando do barco. Vem, Pedro. Eu imagino Pedro saindo do barco e pulando nas águas. E quando ele pulou nas águas, o pé dele se firmou. Por quê? Porque a fé acreditou. Porque ele acreditou na palavra lançada por Jesus. Ei, querido, em nome de Jesus Cristo, o milagre vai alcançar a tua vida quando tu crer na palavra que Jesus liberou para a tua vida. Quando tu crer na palavra que foi liberada sobre a tua vida. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse: me manda ter contigo aí. E Jesus Cristo disse: vem. E Pedro, saltando do barco, ele pisou na água. E a Bíblia diz que ele foi caminhando até Jesus. Só aconteceu um imprevisto. Que imprevisto, pastor? Pedro estava indo bem, caminhando até Jesus. O problema é que Pedro desviou o foco. Ah, irmão, isso é perigoso. Pedro desviou o olhar. E em vez de ele olhar para Cristo, para o alvo, para onde ele estava indo, ele olha para o lado e vê as ondas grandes. Ele olha para o outro lado e vê o vento furioso. E a Bíblia diz que devido a ele ter olhado o vento e ter olhado as ondas, ele apavorou-se em seu coração. Você sabe o que aconteceu com Pedro? A fé dele havia produzido algo poderosíssimo, mas o medo também produziu dúvida, e a dúvida atrapalha a fé, a dúvida atrapalha o agir de Deus, e foi o que aconteceu. Pedro estava caminhando sobre as águas, estava caminhando sobre a palavra liberada na boca de Jesus. E quando ele estava caminhando, ele olhou para esse... Olha só como é que é as coisas. Pedro olhou para as circunstâncias em vez de olhar para Jesus. Pedro olhou para as circunstâncias. Pedro olhou para o que estava acontecendo. Ele não olhou para Jesus. Ele não olhou para o foco que era Jesus. Ele olhou para as circunstâncias. Quando perdemos o foco que é Jesus e olhamos para as circunstâncias, estamos fadados a afundar. Agora, quando nós nos desligamos das circunstâncias e mantemos o nosso foco em Cristo, eu sei aonde eu tenho pisado, eu sei que esta ponte
de fé, ela não vai ruir, ela não vai quebrar, ela não vai me deixar pisar em falso. Por quê? Porque o meu alvo é Cristo, o meu norte é Cristo, aquele que me dá direção é Cristo. Eu não caminho, nós não caminhamos de acordo com as circunstâncias. Nós não caminhamos de acordo com as circunstâncias. Nós caminhamos por fé. Ei, querido, vou dizer de novo. Nós caminhamos por fé. Nós caminhamos por fé. E a Bíblia diz que Pedro foi afundando. E no que foi afundando, Pedro levanta suas mãos e diz: Senhor, salva-me. E Jesus estava ali estendendo a mão, tomou ele, colocou ele de pé, firmou seus passos e colocou ele dentro do barco e entrou no barco também. E ao entrar no barco, Jesus olha para os que estavam ali e ele acalma o mar e aquieta os ventos. E o que é engraçado é que ele olha, agora olha só, ele olha para Pedro e diz: homem de pouca fé. Agora aí, raciocina comigo. Se Pedro, que é Pedro, que teve coragem de pular nas águas por uma palavra liberada de Jesus e ainda andou sobre as águas, Jesus olhou para ele e disse: homem de pouca fé. Imagine aqueles que ficaram dentro do barco e não tiveram coragem de fazer nada. Imagina o tamanho da fé deles. Então, é justamente isso que eu quero te dizer, querido. Jesus, ele veio em direção ao barco na madrugada. E ao vir em direção ao barco, Jesus deu a oportunidade para os seus discípulos de viver algo sobrenatural. Só que viver o sobrenatural não é para qualquer um. Viver o sobrenatural não é para qualquer pessoa. Pedro tinha 12 dentro daquele barco. Só que somente um teve coragem de sair do barco da comodidade, de sair do barco que lhe deixa cômodo para vivenciar o sobrenatural. Somente um deles teve coragem de pular do barco e viver o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural, querido? Jesus está indo em tua direção. Ele está indo na madrugada. Mas para que você possa viver o sobrenatural, está na hora de você pular desse barco de comodismo. Está na hora de você pular do barco e enfrentar o vento e as tempestades. Mas fique tranquilo, Jesus está com você. Jesus está com você. Mas para que isso ocorra, você tem que entender que é chegado o momento de você vivenciar o sobrenatural. Temos que vivenciar o sobrenatural. Jesus está dizendo: ei, eu vim te visitar na quarta vigília. Eu vim te visitar nesta madrugada. Estou te dando a oportunidade de você vivenciar o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, querida, em nome de Jesus, meu amado irmão e minha amada irmã, tome coragem, pule do barco e venha viver o sobrenatural, porque Deus, Ele tem algo poderoso para te dar esta semana. Há um crescimento espiritual vindo sobre a tua vida. Vem viver o sobrenatural. Vem viver o sobrenatural. Que Deus possa tocar em teu coração e agir poderosamente na tua vida. Eu te peço, vem, irmão, vem viver o sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pula do barco. Pula do barco, faz que nem Pedro. Senhor, és tu, me manda até aí contigo, deixa que eu vou. Vem e pula do barco, irmão. E não perde o alvo, não. Não perde o foco. Caminha com Jesus. Caminha na fé, que Deus vai te abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, querido? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu vou colocar um louvor aqui para nós estarmos orando. E eu quero crer que Deus há de, em nome de Jesus Cristo, falar conosco de uma forma tremenda. Vamos estar orando. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo de Israel. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor. Glorificado e exaltado, Pai, seja o teu santo nome, Senhor. Grande és tu, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Santo, santo, santo. Senhor, tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, me faltam palavras para declarar, Senhor Deus, o quão grandioso Tu és, Senhor. Tu és, Senhor Deus, infinito, Tu és maior que o universo. A Tua palavra diz que Tu és sempre eterno. Tu és grandioso, Tu és incomensurável, Senhor. Eu Te louvo, glorifico Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, seja dado a Ti, Senhor. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda majestade seja dado a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque por mais uma noite Tu permitiu, Senhor, que eu viesse, Senhor Deus, estar aqui com o Teu povo orando, com o Teu povo buscando, Senhor. Pai, quero Te apresentar, Senhor Deus, a minha vida. Senhor, eu reconheço sim, meu Pai, o Teu poderio, o Teu senhorio sobre a minha vida. Transforma cada vez mais esse vaso de barro, Senhor. Muda onde tem que mudar. Transforma o que tem que ser transformado. Ajuda-me, Senhor Deus, a vencer os obstáculos que têm se levantado na minha vida. Direciona-me, Senhor. Tu sabes, meu Pai, aquilo que preciso, aquilo que tenho te pedido. Me direciona. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, Senhor. Abençoa-me. Abençoa minha vida. Abençoa minha mãe, Senhor. Abençoa minha família. Abençoa minha sobrinha, minha irmã, meu cunhado. Abençoa minha família, Pai. Eu te peço, Senhor. Visita com saúde. Com saúde. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor Deus. Visita cada igreja, Senhor Deus, aonde eu já passei. Visita as igrejas, meu Pai, onde tive oportunidade. E até aquelas que eu ainda não tive, Senhor. Pai, visita as igrejas brasileiras. Senhor, que a contenda acabe, que a porfia acabe, que a fofoca. Senhor, eu sei que é natural isso estar acontecendo, pois a Tua palavra se cumprindo, que diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas também a Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Então, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, derrama do Teu Espírito sobre nossas vidas. Abençoa, guarda, protege. Pai, eu
também te peço, Senhor, por aquelas pessoas que não gostam de mim, Senhor. Pai, se eu fiz algo a elas, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu sei que eu não posso agradar a todos, mas também eu não quero, Senhor Deus, que pessoas ficam com mágoa de mim, Senhor. Visita essas pessoas, visita o coração delas, Senhor. Que elas não fiquem com raiva ou mágoa de mim, Senhor. Se por um acaso eu errei com elas, Senhor, me perdoa, Jesus. Perdoa-me. Sou ser humano, sou falho. Não posso acertar todas as vezes. Nem tenho essa pretensão, porque continuo sendo humano. Mas Tu conheces meu coração, Senhor. Pai, direciona, Senhor Deus, a vida de vários pastores, Senhor, para a minha vida. Pai, Tu sabe, Senhor, tudo que eu tenho vivido, que eu tenho passado. Estamos aí, Senhor Deus, para abençoar vidas, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, Tu sabes o meu desejo de estar ali naquele local. Fala com o pastor, Senhor. Também naquele outro local, Senhor. És Tu, meu Pai, eu tenho que falar contigo, né? Não é com o homem, é contigo, é Tu que é o dono da obra. Senhor, que cada dia mais, Pai, Tu possa me dar compreensão da Tua palavra. Que cada dia mais, Senhor, o Senhor possa me ajudar a compreender mais a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, Pai, que eu possa Te louvar com mais intrepidez, com mais unção, que eu possa Te louvar e Te adorar, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos, meu Pai, uma noite maravilhosa. Abençoa poderosamente a cada um, Senhor. Eu Te peço, meu Pai. Abençoa também, Te peço agora, Senhor, nesse momento, Pai. Eu Te peço, Senhor, pela vida da irmã Rebeca, Senhor. Ela tem orado junto comigo, tem sido uma guerreira, Senhor Deus, comigo em oração, nesse canal. E eu Te peço, Pai, abençoa a vida dela, abençoa a sua família. Tu conhece, Pai, os sonhos e desejos e projetos dela, Senhor. Abençoa ela de uma forma tremenda. Senhor, abençoa o irmão Ricardo, Pai. Tu conhece o seu coração e sabe, Pai querido, tudo aquilo que ele precisa. Eu Te peço, Senhor, abençoa ele. Direciona os seus passos cada dia mais, Senhor. Que ele não olhe nem para a esquerda nem para a direita, e que ele possa seguir firme, Senhor Deus, em Tua presença. Pai, olha pela Maiara, Senhor, pela Maiara Rodrigues. Toma ela em Tuas mãos, Senhor. Eu não sei o que ela tem passado, mas Tu sabes. Senhor, age poderosamente na vida dela. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, olha pela Elisângela, Senhor, em nome de Jesus. Visita Tua filha, Pai. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Tu conhece o deitar e o levantar dela. Tu sabe o que ela precisa, o que ela carece, o que ela necessita, o que ela tem colocado em Tuas mãos. Então abençoa ela, Senhor, dá vitória, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que esteve ligado nesta live, Senhor. Dá vitória, em nome de Jesus, que possamos ter uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus de Israel. O meu muito obrigado. Hoje é o segundo dia do Oração e Palavra na Madrugada, e eu quero Te agradecer. Agradecer ao Espírito Santo em primeiro lugar, agradecer a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, e agradecer a você. Amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus Cristo. Convida mais alguém, em nome de Jesus. Convida. Rebeca, convida a gente aí, Rebeca, em nome de Jesus. Elisângela, convida também para participar também, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus possa abençoar a cada um, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma boa noite de sono e até amanhã, em nome de Jesus Cristo.